Daniel, capítulo 1. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar ou não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao homem que era o chefe dos oficiais, que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A estes quatro homens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Hoje eu estava lendo sobre essa decisão que Daniel fez, não somente para ele, mas para seus 3 outros amigos. E como que isso mudou a vida de Daniel? Nós temos que entender que Daniel, na verdade, ele estava no cativeiro. Ele tinha sido trazido como escravo da sua terra. Apesar de que nós conhecemos a história de Daniel, e ele era um homem envolvido diretamente dentro da corte de Nabucodonosor, do filho de Nabucodonosor, e também depois que a Babilônia foi destruída, Daniel continua um homem totalmente destacado entre os reis da Pérsia, porque os persas tomaram o reinado da Babilônia, e Daniel continua servindo os reis da Pérsia, e se destacava, sempre sendo colocado em primeiro lugar, como um dos homens mais sábios do reino. Mas toda essa fama de Daniel começa exatamente nesta decisão que ele fez na vida dele. Existem decisões que nós fazemos na nossa vida que vão mudar a história da nossa vida e que vão nos traçar um caminho de segurança, um caminho de prosperidade, um caminho de honra, um caminho correto diante dos olhos de Deus. Mas a decisão sempre tem que ser tomada por nós. E Daniel tomou uma decisão na sua vida de não se contaminar
com as comidas que eram servidas na mesa do rei Nabucodonosor. Veja só, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, destruiu o templo, matou muita gente no território de Israel, em sua grande conquista, destruiu todo o templo, trouxe todos os objetos de ouro do templo para a Babilônia, e entre os sobreviventes, ele escolheu somente os melhores, os de nobre nascimento, os homens que eram mais estudiosos, mais bem tratados na vida, que ele trouxe como escravos, mas trouxe somente os melhores ao ponto de vista dele. E estes homens que tinham mais cultura, mais sabedoria, mais entendimento, eram escravos de Nabucodonosor. E ele decidia colocá-los numa alimentação que ele achava que era adequada, que vinha da sua mesa, né, real, e também estudando e se preparando para servir ao rei. Quando eles entendessem os costumes da Babilônia, quando eles fossem treinados em todos os movimentos do reino, como deveriam se portar no reino da Babilônia, então eles passavam a servir ao rei. No entanto, essa comida que vinha da mesa do rei, que o rei considerava a melhor de todas, o melhor vinho, o problema é que estas comidas eram sacrificadas a ídolos. E por isso Daniel sentia tristeza de ter que participar desta alimentação, porque eram sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Então, Daniel não queria, mesmo sendo escravo, ele não queria comprometer a sua fé e se alimentar de alimentos que eram sacrificados a deuses, a outros deuses. Então, ele chamou um homem que era encarregado sobre eles e perguntou se eles não podiam fazer uma experiência e deixar com que eles não tivessem que comer essa comida do rei, mas simplesmente fossem servidos a eles legumes e frutas. No entanto, apesar de que Daniel tinha alcançado a simpatia desse homem que cuidava deles, o homem disse para ele: eu tenho medo de fazer isso, porque se vocês chegarem diante do rei e o rei observar que vocês são mais fracos do que os outros, se os outros comem todo tipo de comida que vem da mesa do rei, vão ficar mais fortes que vocês, que vão estar comendo somente legumes. Então Daniel, esse homem disse para Daniel: se eu fizer isso, Nabucodonosor vai pedir a minha cabeça. Era dessa forma que Nabucodonosor tratava qualquer dos seus funcionários que ele achava que estava sendo insubmisso. Daniel pediu para ele: faça uma experiência de 10 dias. Esse tratamento seriam meses. No entanto, Daniel pediu: se durante esses 10 dias a gente ficar bem, então você deixa a gente continuar. E se não, então faça o que você acha que tem que fazer, obedeça ao rei. E esse homem, então, ao final de 10 dias, notou que Daniel e seus 3 amigos estavam mais fortes e mais saudáveis do que os outros que estavam se alimentando da comida do rei. Então, ele aceitou e deixou eles continuarem com essa alimentação especial, retirou a comida do rei e o vinho. E durante meses, Daniel e seus amigos, então, puderam conservar a sua fé judaica, né, e não se contaminar com as carnes oferecidas aos ídolos, porque ele queria manter viva a sua fé. Ao final desse tempo, eles foram levados na presença de Nabucodonosor. E o rei conversou com eles e não encontrou entre todos os sábios, porque todos os sábios que vinham de todas as terras conquistadas por Nabucodonosor. Veja que o Império Babilônico se tornou o império mundial daquele local, daquela época. Então, todas as terras conquistadas por Nabucodonosor faziam parte desse Império Babilônico, e dali eram trazidos sempre os príncipes, os reis, os nobres de todas as nações conquistadas. E não houve ninguém semelhante a Daniel e seus amigos.
E o rei fez perguntas a eles em todos os assuntos e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Então, o rei fez com que eles começassem a servir ao rei imediatamente. Daniel se torna, então, uma mão direita para Nabucodonosor no seu reinado. Como conselheiro, como sábio, sempre dando os melhores conselhos para ele. E estes outros 3 homens também foram colocados em províncias, foram colocados em posições de destaque, porque eles foram reconhecidos com especial sabedoria, 10 vezes mais sábios do que os outros. Muitas vezes, nós queremos ver uma vida próspera, com a nossa fé, estando sempre em aliança com o Senhor, sempre crendo que Deus tem o melhor para nós. Mas o problema é que muitas vezes nós comprometemos a nossa fé com as coisas do dia a dia, ou com os costumes do dia a dia, do mundo secular. E esses costumes do mundo secular, as coisas do dia a dia com quem nós vivemos, trabalhamos, aonde frequentamos, essas coisas, muitas vezes, nós comprometemos a nossa fé através de conversas, através de atitudes, através de ações nos negócios que podem ser de acordo com o pensamento do mundo, porque o mundo tem um pensamento totalmente diferente do que o pensamento cristão. O mundo, por exemplo, pensa o seguinte: se eu guardar mais ou se eu retiver, mais terei. No pensamento da Bíblia, ou nos princípios bíblicos, quanto mais eu investir no reino de Deus, mais eu serei abençoado. É totalmente diferente. No mundo, se você passar a perna por alguém, se você tentar subir na vida, se você mentir, tiver que fazer alguma coisa para subir, para estar numa posição, isso é reconhecido até mesmo como corajoso, como alguém que luta pelos seus interesses. Nos princípios bíblicos, quem passar a perna nos outros pode até subir, mas depois o preço vem e vai cair feio, porque esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus, os princípios bíblicos, são princípios de honestidade, sinceridade, verdade, fidelidade, justiça. Ontem eu coloquei um versículo na internet, na página da igreja, na minha página do Facebook e do Instagram, que muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas, muitas coisas, até mesmo para Deus. No entanto, existem 3 coisas naquele versículo que Deus quer da gente. Que nós façamos as coisas justas, que nós tenhamos fidelidade e que nós tenhamos humildade. Justiça, fidelidade e humildade. Às vezes nós queremos alcançar tantas coisas, queremos fazer tantas coisas, mas para alcançar essas coisas, se nós fizermos com injustiça, a Bíblia diz: quem fizer injustiça, injustiça sofrerá. Se nós quisermos fazer muitas coisas, mas não soubermos ser fiéis, fidelidade em todas as coisas, fidelidade a Deus, fidelidade na fé, fidelidade na comunhão com a palavra, fidelidade no casamento, fidelidade nas amizades, fidelidade nas finanças. Se nós não formos fiéis, a Bíblia diz que o Senhor é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque fidelidade faz parte da natureza de Deus. Isso nós dizemos que servimos a Deus, que somos filhos de Deus, que temos o Espírito de Deus habitando em nós e nós vivemos com infidelidade. Não faz parte da vida de um cristão viver com infidelidade. E outra coisa, humildade. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Vamos dar um exemplo dentro da história de Daniel. Um dos maiores exemplos na Bíblia de soberba
foi o próprio rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele um dia estava no seu palácio passeando e olhou lá de cima o palácio dele, olhou para o seu reino. A própria história, né, conta que o palácio dele, os jardins suspensos da Babilônia, era uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, de tão famoso que esse reinado era. E um dia ele estava lá em cima no seu palácio observando e disse: eu sou muito poderoso. Tudo isso fui eu quem fiz. Eu realmente conquistei tudo. E a Bíblia diz que naquela noite, ele se tornou, a sua mente se tornou como de um animal, por alguns tempos, por 7 tempos, por causa da grande soberba do coração dele. E como ele perdeu o seu bom senso, a sua mente, ele então foi morar do lado de fora do palácio, no campo, como um animal. Durante algum tempo comendo relva e pastando como um animal. Quando se passaram esses 7 tempos, não sabemos que tempos são esses, mas são 7 tempos. Então, a mente dele voltou e ele, então, pôde reconhecer que só o Senhor é Deus. E que as pessoas que são soberbas, elas têm que se encontrar diante de Deus e reconhecer que somente Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. É interessante que, há pouco tempo atrás, eu estava lendo a história de um dos reis da Inglaterra que teve uma doença temporária como essa. Ele ficou louco temporariamente. E era um problema, uma doença, que agora eu me esqueço o nome, mas nessa doença, a pessoa que tem essa doença, que naquela época eles não sabiam o que era, mas hoje em dia já se sabe que quem tem essa doença, ela urina, a sua urina sai azul. E quem tem essa enfermidade, que inclusive é hereditária, pode ficar temporariamente louco, perder sua mente, e não se sabe quanto tempo pode acontecer, que nunca mais volte, ou pode ser que seja temporário e volte. E eu estava lendo sobre isso, então eu fiquei pensando, lembrando de Nabucodonosor. Provavelmente algo semelhante aconteceu com ele, né? Porque ele teve uma loucura temporária. E esse rei da Inglaterra não foi deposto, ele continuou sendo rei, o seu filho até tentou tomar o seu lugar, mas o povo não gostava do filho, até que ele recobra o seu bom senso e volta a reinar. E continua o seu reinado até que ele morresse. É interessante, eu estava lendo isso, e como é interessante. E Nabucodonosor aconteceu a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que ele teve isso e que quando ele volta ao seu bom senso, ele escreve uma carta para todo o seu reino, dizendo que ele foi soberbo, mas que ele reconheceu o poder de Deus e ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Então, queridos, voltando à história de Daniel, a sua decisão, essa decisão no começo da carreira dele, de não se contaminar com as coisas desse mundo. Nós temos que ser diferentes em tudo que fazemos, em tudo que somos. E, às vezes, somos tentados a copiar. Quando nós estamos na faculdade, por exemplo, eu me lembro que, na aula de antropologia, a professora, muito legal, gostava muito dela, mas ela ensinava ali coisas que a gente não podia concordar, porque havia algumas coisas que eram contra a Bíblia. E algumas coisas, tudo bem, faziam sentido. Criacionismo
é o que nós cremos. Evolucionismo, que é uma teoria nunca comprovada, é o que as escolas ensinam. Mas nós temos que decidir. Nós temos que decidir. Muitas vezes temos que passar por aquilo, temos que estudar, temos que responder às provas conforme o livro, mas isso não pode afetar a nossa fé. E muitos jovens que vão para a faculdade, hoje em dia, eles voltam tão secularizados, quase perdendo a fé, porque se deixam envolver com as coisas dessa vida. Se você alimentar a sua alma somente de coisas seculares, somente de televisão, de cinema, de vídeos, de redes sociais, e você nunca alimentar a sua alma com as coisas do Espírito, com a palavra, com a oração, como que você vai ter força para manter a sua fé viva? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa fé, é alimento para a nossa alma. Então, Daniel decidiu. E, imediatamente, depois desses meses que eles fizeram essa decisão, ele foi reconhecido como 10 vezes mais sábios do que os outros e colocado nas melhores posições num reino totalmente contra a palavra de Deus. Mas ele era escravo, ele era cativo, ele poderia estar carregando pedra, mas porque ele decidiu não se contaminar, Deus o colocou por cabeça e não por cauda. Deus o colocou por cima e Deus abençoou a vida dele, que os reis a quem Daniel serviu passaram e Daniel continuou. Nabucodonosor passou. O seu filho passou. Os outros reis que vieram ali passaram, mas Daniel permaneceu firme na presença de Deus até o dia da sua morte. Daniel é citado pelos profetas, por um dos profetas do Antigo Testamento, como um homem tão bem visto por Deus, que Deus chega ao ponto de dizer, ainda que Daniel me pedisse, ou que rogasse, né, um homem com tanta credibilidade diante de Deus, porque ele fez esta decisão. Ele fez esta decisão de não se contaminar com as coisas desta vida. E o mais interessante é que Daniel começou bem, continuou bem e terminou bem. Muitas pessoas que nós conhecemos começam bem na presença de Deus, se envolvem com as coisas de Deus, busca Deus no começo, mas lá no meio as lutas vêm, as tentações vêm, e no meio se deixa corromper. Deixa de ser fiel, deixa de ser humilde, deixa de ser justo. E o que o Senhor quer de nós? Justiça, fidelidade e humildade. Segundo o versículo que foi citado ali no Facebook ontem. Justiça, fidelidade e humildade. Houve ocasiões em que o filho de Nabucodonosor disse para Daniel, se você interpretar esses sonhos, vou te dar muitos presentes. E Daniel diz para ele, fique com os teus presentes. Porque eu vou interpretar, porque tem compromisso com Deus. Porque o filho de Nabucodonosor viu uma mão escrevendo na parede, dizendo, pesado foste na balança e achado em falta. Porque ele pegou todas as peças de ouro que tinham sido trazidas do templo e fez uma festa no seu palácio com os artefatos de ouro que vieram do templo, que eram sagrados, que eram usados para fazer os sacrifícios. Ele usou para dar uma festa, e não vou nem explicar que tipo de festa, mas eram festas totalmente de orgias, e ele pegou tudo aquilo que era
da casa de Deus estava usando para fazer a sua festa. E por isso ele viu escrito na parede, uma mão escrevendo: você foi pesado na balança e achado em falta. E ele ficou tão apavorado que ele mandou os sábios virem para falar o que era aquilo que estava escrito na parede. E Daniel, quando veio, ele quis dar presentes a Daniel. E Daniel disse para ele: fica com os presentes, eu vou interpretar, porque tem compromisso com Deus. E ele disse para ele: você não se humilhou, você fez isso, você não seguiu o exemplo do seu pai que se humilhou e que escreveu uma carta para o reino dizendo que se humilhava, você não quis se humilhar, então o seu reino foi passado para outro. Daniel interpretou aquela que estava escrito em outra língua, não era a língua deles. Daniel interpretou e naquela mesma noite, enquanto estava vendo aquela festa, o reino foi invadido por Dario e conquistado. E assim ele perdeu o reino para os persas, porque foi pesado na balança e achado em falta. Então Daniel não se corrompeu com os presentes. Houve uma ocasião em que levantaram uma acusação contra Daniel porque ele orava 3 vezes ao dia. E o rei havia decretado um decreto de que durante 30 dias ninguém poderia orar a outro rei, a não ser a outro Deus, a não ser ao próprio rei, porque os reis se consideravam deuses. E Daniel entendia o seguinte: eu sirvo ao rei, eu sou submisso, mas a palavra de Deus na minha vida não pode ficar debaixo de um mandamento desse que vem do rei, que é contra a palavra de Deus. Então, ele continuou orando 3 vezes por dia. Então, eles trouxeram Daniel diante do rei e foi jogado na cova dos leões e passou ali uma noite. E Daniel saiu daquela cova ileso no dia seguinte, porque ele não se contaminou com os decretos, com os presentes, com os costumes daquele povo. Ele simplesmente não deixou de orar, porque somente quem pode trazer vitória à nossa vida é o nosso Deus. Então, em todas as ocasiões, Daniel foi fiel ao Senhor, porque no começo ele decidiu não se contaminar. No meio, ele continuou não se contaminando e ficou firme até o fim. Ele serviu a 4 reis e ficou firme até o fim da sua vida. Então, queridos, decisões que nós tomamos em não nos contaminarmos com as coisas dessa vida vão nos levar a posições mais rápidas, mais seguras e mais abençoadas, porque Deus se agrada quando nós decidimos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, confie no Senhor. Faça essa decisão de não se contaminar, não somente no começo, nem no meio, mas fica firme até o fim. E vamos repetir o versículo que eu estava falando, o que Deus exige de nós: justiça, fidelidade e humildade. Que Deus abençoe e que nós possamos ver o exemplo de Daniel hoje, para que nós venhamos a honrar o nosso Deus todos os dias da nossa vida. Amém?